Olá, meu nome é Sibeli Gomes, eu sou psicóloga e hoje eu vim falar com vocês um pouco sobre a morte. Como falar de morte com as crianças? Bom, as crianças, de certa forma, elas já vivenciaram a morte, de alguma maneira. Seja de uma plantinha, de um animal de estimação, alguma coisa elas já viram. Elas têm um entendimento do que é morte, mesmo que seja muito sutil, mas elas sabem. Mas é diferente, uma plantinha de um ser humano, uma pessoa próxima que vai fazer muita falta quando morre. Então, como falar para a criança? Os pais muitas vezes tendem a adiar esse momento. Então, às vezes eles falam assim: a pessoa foi viajar, foi fazer uma viagem muito bonita. Enfim, o que a criança vai pensar? Ela vai pensar: nossa, que maravilha. Ou ela vai pensar, por que a pessoa não se despediu de mim, se é uma pessoa próxima? Ou então a criança vai ficar esperando essa pessoa voltar, Isso é adiar um sofrimento, vai deixar a criança esperando até quando? Até ela entender que a pessoa morreu? Não faz sentido, Ou se a pessoa está no hospital e, enfim, adiar essa notícia. A pessoa continuou no hospital. Vai ficar no hospital até quando, Então, o mais correto para falar de morte com as crianças é ser muito franco. É primeiro explicar o ciclo da vida, que nós nascemos e lá em determinado momento, lá na frente, todos nós vamos morrer. Explicando isso para a criança, você pode dar a notícia. É difícil? É, mas é necessário. Agora, se a criança perguntar, mas e agora? Ela morreu? Para onde ela foi? Para onde ele foi? Aí, cada pessoa tem uma crença. Cada pessoa acredita no que acontece num pós-morte. E eu não estou aqui para questionar a crença de ninguém. Mas é interessante que nesse momento vocês possam usar o lúdico com a criança. De repente ela não vai conseguir entender esse pós-morte, porque cada um tem uma explicação, e eu respeito todas. Mas nesse momento você pode usar o lúdico. Você pode dizer: a pessoa virou uma estrelinha. Toda vez que você for lá fora à noite, você vai ver ela lá no céu, ela vai estar brilhando. É uma maneira também de fazer com que a criança não sinta tanto, porque à noite ela vai lá no céu e vai olhar e vai achar uma estrelinha e vai falar: ela está ali. É uma forma de não sentir tanto, ou de estar próximo à pessoa, Uma outra situação que pode ocorrer é um objeto de recordação, que é muito semelhante ao objeto de transição que eu já expliquei aqui. O objeto de recordação é um objeto que a criança pode ficar com ela, da pessoa. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma pessoa que eu conheço, E o avô dessa pessoa faleceu. E um dia, quando eu fui à casa dela, eu vi o chapéu do avô dela do lado, na cabeceira da cama dela. Por quanto tempo ficou ali, eu não sei. Não era criança, já era adulto. Então, assim, às vezes é importante esse objeto, para que a pessoa sinta ainda. Não exatamente a presença da pessoa, mas que tenha uma lembrança ali próxima. Quanto tempo esse objeto vai ficar com a criança? O tempo que ela achar necessário. Como objeto de transição, ela acaba deixando, Ela vai deixar o objeto de lembrança também. Caso a criança queira, senão não vai forçar, olha, fica com isso aqui, é lembrança, tá? Se a criança quiser. Uma outra coisa que é interessante é que as crianças, elas acabam superando mais rápido do que os adultos, Claro que a criança sofre. Se morrer um avô, uma avó, um pai, uma mãe, um irmão, sofre, vai sofrer, vai lembrar. Mas a maneira como que ela lida com a morte é diferente dos adultos. Eu vou dar um exemplo aqui de casa mesmo, que não é a morte de uma pessoa, mas foi a morte de um animal de estimação, que nós tínhamos assim, um apego muito grande. E quando ele morreu,
Eu falei pro meu filho na hora, assim, né? Depois de chorar muito, eu fui falar pro meu filho. E meu filho na hora falou assim, ah não, mãe, não. Então, é um estágio do luto, né? A primeira coisa é uma negação, né? A gente não quer acreditar, não é possível, né? É um estágio do luto. Mas depois, né, explicando, ó, ele estava doente, estava internado, operou, né, estava sofrendo. Ok, choramos e passou. Ficamos entristecidos, lógico, né? Mas depois de um tempo, eu acho que um mês e pouco depois, o meu filho já estava tranquilo, né? Até hoje ele fala assim com naturalidade, ele lembra do gato, né? Agora nós temos outro, mas ele lembra do anterior. Ah, porque ele era assim, porque isso aqui é diferente, né? E eu me lembro que um mês e pouco depois, eu estava chorando por causa do gato, porque eu tinha muito apego no gato, né? E eu estava muito triste, assim, que eu estava mexendo nas coisas do gato, jogando, né? Enfim. E meu filho falou, mãe, por que você tá chorando, né? Aí eu falei, o motivo, ele, mãe, mas já deu, né? Então isso não é insensibilidade, isso é superação. Então não precisa chorar mais, né? Tá tudo bem, foi melhor assim. Então, assim, as crianças, os adolescentes, eles têm mais facilidade que nós adultos de ressignificar, né? De superar. Então, é válido contar para a criança, ser sincero com a criança, porque isso uma hora vai aparecer e não adianta adiar o sofrimento, tá? Ser sincero, usar o lúdico em algum momento, mas não mentir para a criança. Isso é muito importante, é a melhor maneira de lidar com o luto, lidar com a morte, né? Que é um assunto muito delicado, mas essa é a melhor maneira de lidar com a morte com a criança, tá bem? Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Um beijo.